Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Fernanda Souto Viana, eu sou médica, sou especialista em acupuntura e dor há cerca de 10 anos e trabalho em consultório médico, atendendo pacientes com acupuntura. E hoje eu resolvi montar esse primeiro vídeo para o canal para me apresentar para vocês, porque existe uma demanda já de alguns pacientes, de algumas pessoas que recomendam o meu trabalho, de vídeos e de material digital, né, para poder proporcionar e divulgar e recomendar. Então hoje eu resolvi começar gravando esse primeiro vídeo aqui para vocês, para me apresentar, falar um pouco sobre a minha formação. Eu fiz faculdade de 2004 a 2010 na Faculdade de Medicina de Barbacena, em Barbacena. Durante a faculdade toda, os meus estágios e a minha formação foi toda voltada para a área cirúrgica. Então, durante a faculdade, eu achava que eu ia fazer residência de cirurgia. Até que no último ano, na verdade, no terceiro ano de faculdade, eu tive um quadro de ansiedade muito grave. O terceiro ano lá é considerado o terceiro ano do terror, né? Pelo menos na minha época era considerado. E era um ano muito difícil. A gente tem as matérias de patologia 1 e 2 no sexto e no sétimo períodos. Na verdade, no quinto e no sexto período. E aí foi uma época que eu enfrentei muita dificuldade com a ansiedade, que eu já tinha de base, sempre fui muito ansiosa, mas na faculdade, na época da faculdade, a ansiedade atingiu níveis muito altos e eu fiquei muito mal por causa disso. E com isso eu fui fazer tratamento, fui fazer terapia, fazer acompanhamento com psiquiatra, tomar medicação. E na época eu estava fazendo um tratamento de fisioterapia porque eu tinha torcido o meu pé. E a fisioterapeuta comentou comigo sobre acupuntura, se eu já tinha ouvido falar que para ansiedade era muito bom, que ela recomendava que eu fizesse porque iria me ajudar. E aí eu, assim, nunca tinha ouvido falar, só tinha visto algumas coisas em revista, mas nada específico. Na faculdade nunca foi falado sobre essa área. E aí eu resolvi procurar uma pessoa especialista em acupuntura para me tratar. E comecei a fazer e tive resultados excelentes. Me ajudou muito. Foi uma fase, assim, que começou o meu período de melhora. Eu ainda tomava medicação, mas eu consegui progredir muito no tratamento, junto com a terapia também. E foi muito satisfatório o tratamento. Eu gostei muito de fazer. E aí, depois disso, aquilo ficou ali guardado na minha memória por um tempo. E tá. Aí, no sexto ano, quando eu tava fazendo os estágios, eu fui fazer o estágio de cirurgia, que era o estágio assim que eu mais esperava, que eu mais tinha expectativa, e me dediquei muito. Eu fiz assim, eu lembro que a quantidade de cirurgias que a gente tinha que acompanhar e que tinha que ajudar na instrumentação, vamos supor que eram 30 cirurgias, eu fiz 90, uma coisa assim, bem intensa, porque eu realmente queria experimentar o máximo possível ali daquele conhecimento. A maior parte das cirurgias todas eu queria já ter conhecido, para caso eu fosse fazer residência, aquilo ali já ser um ambiente familiarizado para mim. E aí, a cada cirurgia que passava, eu me frustrava mais, eu me decepcionava. Tanto com o ambiente, quanto com o fato da coisa só mecânica, com o pós-operatório, a gente acompanhar o paciente rapidamente e o paciente melhorar e ter alta, né? A maioria das cirurgias que nesse hospital que eu estava fazendo estágio eram realizadas as cirurgias de colecistectomia, que é a retirada de vesícula. Então, o pós-operatório costumava ser muito tranquilo, era por vídeo. Lá também tinha cirurgia bariátrica e tinha dia que tinha cirurgia plástica, que era a especialidade em que eu mais gostava, né? Que eu falava que eu ia fazer. E aí acabou o estágio e eu fiquei assim, desiludida com a cirurgia. Por quê? O ambiente de trabalho era um ambiente estressante. A relação entre os colegas também não era muito de muita conversa, de muito diálogo, até porque não tem como ter dentro de um bloco cirúrgico também esse diálogo, né? A gente tem que estar focado ali no paciente. E o pós-operatório a gente não tinha contato com o paciente depois. E eu queria ter uma clínica que eu tivesse contato com o paciente, que eu acompanhasse a vida dele, que eu pudesse mudar. Aí eu fui entender que realmente não era cirurgia,
que eu queria fazer. Que eu queria fazer alguma modalidade de medicina que fosse mais voltada para a saúde crônica do paciente. E não era nenhuma das áreas convencionais. Isso eu tinha certeza porque nos estágios que a gente rodou durante a faculdade, endócrino, cardiologia, as outras coisas, eu fui percebendo que não era minha afinidade. Eu pensei em fazer medicina de família, mas também não era assim exatamente o que eu queria. Eu queria mexer com alguma coisa diferente que pudesse levar qualidade de vida para o paciente. Então eu pensei e pesquisei sobre o que tinha de residência médica no país, voltada para a saúde do paciente complementar e voltada para tratamentos mais longos. E aí eu encontrei a homeopatia e a acupuntura. E me propus a fazer prova de residência para as duas coisas, já sabendo como que funcionava a acupuntura, porque eu já tinha sido paciente. A homeopatia eu nunca tinha sido paciente, mas também achava interessante, procurei estudar, procurei saber, procurei ler mais sobre isso. Mas acontece que quando teve a prova de homeopatia foi no Rio de Janeiro, numa época que estava acontecendo uns crimes com os ônibus. O local onde era a prova foi um local que eu não tive coragem de ir no dia da prova para fazer, porque estavam colocando fogo em ônibus, estava acontecendo algumas coisas de violência com milícias e a polícia. E eu fiz a acupuntura, fiz a prova, passei em todos os locais que eu fiz prova, passei também numa residência de GO, que era uma prova unificada aqui em Minas, que eu tentei só porque a inscrição já estava feita, mas decidi fazer acupuntura e fui fazer na Unifesp, em São Paulo. Então, essa é a minha história com a acupuntura. Na Unifesp eu conheci outro universo, eu entrei para um mundo paralelo da medicina